O apóstolo, segunda parte, capítulo 22, a reparação. Na manhã de um sábado, os fiéis da sinagoga coríntia saíram, depois de suas orações, para a rua, mas em vez de se dispersarem seguindo para suas casas, ficaram pelas proximidades em pequenos grupos a fazerem comentários exaltados. É que lhes haviam dito que, naquela mesma manhã, o apóstolo, pregando na outra sinagoga, dissera coisas extraordinárias, que Yeshua era o Messias, que Deus entregara às suas mãos o governo do mundo, e também que a lei de Moisés fora revogada, porque essa lei, a Torá, tornava o homem pecador, e Yeshua, o Messias, viera emancipar o homem da escravidão do pecado. Dizia também que não eram os judeus que traziam na carne a circuncisão, sinal do pacto, os verdadeiros herdeiros de Abraão, Isaque e Jacó, mas os gentios circuncidados espiritualmente. Deste modo, a bênção de Abraão fora retirada dos judeus para ser dada aos gentios. Sabeis a que se pode comparar isto? Exclamavam um dos judeus, erguendo a voz para todos ouvirem. Há um pai que já sente o peso dos anos? Com as forças a minguarem e vendo o fim aproximar-se, chama o filho e fala-lhe assim: Meu filho, aqui estão as chaves de todos os meus quartos, celeiros e depósitos. Assume o governo de minha casa, de meus servos e de meu gado, pois sinto-me velho e fraco, mal sabendo o que sucede ao meu redor. Eis o que é o Messias judaico que Paulo trouxe para os gentios. Eu pouco me incomodaria, gritou outro judeu, se ele fosse pregar aos gentios seus ídolos, Apolo e Zeus, dizendo que, tendo Zeus ficado velho, era a vez de Apolo assumir o governo do mundo. Mas por que fazer tal coisa com o Deus e o Messias judaico? Pensai no que sucederia se aquele homem fosse aos templos dos gentios para pregar-lhes que seus deuses estavam decrépitos e suas leis tornavam os homens pecadores. Com certeza o reduziriam a farelos, picá-lo-iam como um peixe. Que estás a dizer, irmão? Não o ouviste falar em outras ocasiões? Sobreveio um dos judeus em defesa de Paulo. É o Deus de Israel que ele prega, tanto aos gentios como aos judeus. Prega o Messias. Sois vós que ergueis muralhas entre o Messias e Deus, criando rivalidades entre eles. Pois só há um Deus e um só Messias. Que as serpentes e os escorpiões te entupam a boca. Não ouviste ele dizer hoje que as leis e os mandamentos tornam os homens pecadores e que os gentios são os eleitos? Repara, lá vão eles. Lá vão os novos filhos de Abraão. O serviço religioso da sinagoga de Justo havia terminado nesse momento, e dela saíam os fiéis da congregação de Paulo, judeus que adotaram a fé messiânica, sendo alguns da antiga congregação local e outros chegados de Roma, bom número de escravos, muitos cidadãos eminentes e, além deles, numerosos gregos que eram o elemento mais suspeito da congregação de Paulo, pois entre eles se achavam os que desejavam beber ao mesmo tempo da taça do Senhor e da taça do diabo. Realmente, quando saíam da sinagoga de Justo naquela manhã de sábado, não tinham absolutamente a aparência de pessoas compenetradas dos deveres e responsabilidades da nova fé. A adoção desta lhes fora muito fácil, devido à generosa promessa de receberem a herança dos judeus, e em seus olhares havia mais o orgulho do herdeiro do que a humildade do converso. Por aquela época, as relações entre as duas sinagogas eram muito tensas. Os judeus da antiga não viam com bons olhos o sorriso de satisfação com que os gentios pareciam basofiar. É em vão, ó judeus, que suportais o jugo da lei mosaica. A recompensa nos pertencerá. Era impossível que aqueles judeus não encarassem os gentios como uns intrusos que invadiram a casa de seu pai para roubar-lhes a herança que tinham direito pela sua longa fidelidade e pacientes sofrimentos.
Assim que Paulo apareceu à porta em companhia dos messianistas romanos e de Crispo, o primitivo cabeça da sinagoga judaica, elevou-se entre os circunstantes grande vozerio. Como Esaú vendeste barato por um prato de lentilhas o direito da primogenitura. Os gentios lhe comprarão tudo o que ele quiser vender-lhes. Vê, ó Crispo, a profanação a que deste causa por culpa do teu perversor. Também achas que de agora em diante os gentios são os filhos de Israel? Encolerizando-se, os gentios de Paulo começaram a responder-lhes: Sim, sim, nós somos os israelitas, os filhos de Abraão. Nós vivemos no Messias. Vós sois cascas e conchas vazias. Viveis nas trevas da lei e nós na claridade da fé. Filhos de Abraão, replicaram os judeus com desdém. Nós sabemos o que sois. Voltai para as vossas casas, descobri os altares de vossos ídolos e dormi com as concubinas de vossos pais. Vede ali os novos filhos de Israel. As duas turbas investiram uma contra a outra e certo haveria pancada se Sóstenes, o chefe da sinagoga judaica, que naquele instante saía, não acalmasse os seus fiéis. Sóstenes era um velho de barbas brancas, aspecto digno e austero, muito versado na lei e de reconhecida caridade. Enquanto ele refreava os seus congregantes, Paulo fazia o mesmo com os cristãos e, auxiliados ainda por Crispo, evitaram naquela ocasião um conflito. Mas só aquele momento, pois nenhum dos dois grupos se queria dispersar. O ambiente estava carregado. Os judeus da sinagoga antiga começaram a censurar seu chefe Sóstenes por nada fazer para evitar a continuação daquelas blasfêmias contra o Deus de Israel. Nesta cidade há um procurador, gritou alguém. Dizem que muito sábio e justo. Levemos Paulo à presença de Galho. Que Galho julgue se é permitido pregar contra a lei de Moisés e dissuadir seu povo de servir o Deus de seus pais? Levemo-lo ao procurador. Sóstenes, homem de paz, fez o possível para evitar o inevitável choque. Lembrando a seus fiéis que estavam num sábado e que era grande sacrilégio perturbar a paz daquele dia, exortou-os a deixar suas contendas para depois. Mas tanto os judeus como os cristãos não se retiraram, continuando os primeiros a insistir para Sóstenes tomar alguma providência. Por que arranjaram sua casa de orações tão perto da nossa? Não foi para provocar-nos, para esquentar-nos o sangue, pregando suas blasfêmias ao alcance de nossos ouvidos? Acaso foi só para os gentios que o Messias veio? Não veio para todos os filhos perdidos de Israel? Primeiro para Israel, depois para os gregos. O que vim fazer foi reunir as duas coisas. Foi derrubar com a fé no Messias a barreira entre os gregos e os judeus. Mas baseado em que parte da Torá? Tens autorização do Sinédrio? Tenho autorização do Messias, respondeu Paulo. Onde se viu um israelita rebelar-se contra a Torá do Deus de Israel? Levemo-lo ao procurador. E subitamente os dois grupos investiram um contra o outro. Ergueram-se os punhos, trocaram-se bofetadas, judeus e gentios se agrediam com fúria, e a mó de crentes, como um só corpo, oscilava de um para outro lado. Decorridos alguns instantes, ergueram Paulo e o foram carregando. Comprimidos no meio da turba, os chefes das duas sinagogas foram arrastados pelo préstito, cujo violento impulso apenas se deteve ao chegar à praça da feira, diante da casa do procurador Galho. Naquela ocasião, Galho estava atendendo às partes em frente do grande pórtico. Júnio Enéas Galho era homem de grande saber e de espírito de justiça. Descendia de um pai douto e era irmão do grande filósofo Sêneca, sendo por sua vez estadista, dramaturgo e retórico. Algo de seu elevado caráter e de suas múltiplas realizações lhe transparecia no aspecto quando naquela manhã dava a sua audiência em frente ao pórtico.
O poderio de Roma parecia encarnar-se-lhe na cabeça maciça, de fronte alta, nariz aquilino e frios olhos azuis. Nenhum músculo fremia em seu rosto longo e cheio, nenhum brilho de interesse aparecia em seus olhos quando ouvia os casos que deveria decidir. Com a mesma fria impassibilidade, ouviu até o fim a queixa dos judeus que conduziram Paulo à sua presença. Falou primeiro o chefe da sinagoga, seguindo-se as declarações de várias testemunhas. A acusação mais forte era de que o apóstolo dissuadia o povo de servir a Deus de acordo com a lei da Torá. Gálio, o romano, o homem da lógica, o homem do poder, aborrecia os judeus. Desgostavam-no e fatigavam-no pela sua supersticiosa mentalidade asiática que, com grande pesar seu, se propagava largamente pela Acaia. Vendo o procônsul, Paulo, que admirava os estadistas de Roma, não podia deixar de sentir o desejo de o levar para o regaço da fé. Achou a oportunidade excepcional para pregar a boa nova a um dos grandes do império. Mas, assim que nessa intenção abriu a boca, o procurador intimou-lhe silêncio com um gesto e, sem olhar para os judeus nem para o apóstolo, disse: se tratasse de alguma injustiça ou algum crime, eu estaria pronto a escutar-vos. Mas vejo que só se trata de uma questão de palavras e de coisas da vossa lei. Por isso, decidam o caso entre vós mesmos. Não quero ser juiz em matérias como essas. Depois de assim falar com grande majestade, Gálio acenou a seus subalternos para fazerem tanto os judeus como os cristãos e Paulo saírem de sua presença. Ó sábio e justo Gálio, foi justo e sábio procederes dessa forma? Não viste a cena que se sucedeu? Que significavam aqueles gritos de triunfo e aqueles outros de indignação e de dor? Imponente Gálio, endireita um pouco teu corpo no trono e relanceia o olhar na cena que se desenrola além das colunas do pórtico. Jubilosos da decisão do justo e nobre Gálio, os cristãos gregos agarraram o velho arquissinagogo Sóstenes, rasgaram-lhe as roupas e bateram-lhe na cabeça e no corpo, bem em frente do tribunal romano. Que adiantaram tua sabedoria e dignidade, ó Gálio? Com uma palavra poderias apaziguar o tumulto e restabelecer a ordem, e essa palavra não foi dita. Pois o cronista nos diz: então os gregos avançaram contra Sóstenes, o cabeça da sinagoga, e lhe bateram em frente do tribunal. E Gálio não se preocupou com essas coisas. E não só não se preocupou, como também poder-se-ia notar em seus olhos da frigidez do aço, abrigado sob as densas sobrancelhas, um passageiro brilho que denotava divertir-se com aquele espetáculo. Achava risível aqueles judeus, para Gálios gregos que seguiam a fé messiânica também eram judeus, engalfinhar-se por tais nonadas, por simples palavras imbecis. Só por causa das palavras de sua lei e de seu respeito a esta, ensanguentaram a cabeça encanecida de Sóstenes. Ó Gálio, devias lembrar-te das nobres palavras de teu irmão, o grande Sêneca, que porventura terias ouvido muitas vezes. Um Espírito Santo reside em nós. Atenta para tuas boas e más ações, mantendo-te vigilante a esse respeito. Assim como procedemos com os outros procederão conosco. Sem Deus não existe homem bom. E Paulo? E Crispo, o ex-chefe da sinagoga judaica? E os judeus cristãos chegados de Roma? E os outros judeus cristãos? Qual fora sua impressão? Que sentiram e fizeram ao verem o sangue judaico derramado pelas mãos dos novos conversos ao Messias dos judeus? O cronista silencia sobre a atitude de Paulo. Só mais tarde, numa de suas cartas aos Coríntios, Paulo projeta alguma luz, pela vontade de Deus e de nosso irmão Sóstenes. Sóstenes se tornara um personagem tão importante para os messianistas que Paulo julgou necessário mencionar-lhe o nome quando escreveu suas severas admoestações
aos coríntios. A importância que os cristãos de Corinto davam a Sóstenes, o afeto que manifestaram para com ele, não se originaram, sem dúvida, daquela brutal agressão em presença do procurador Gálio. Algum outro acontecimento se intercalara entre o revoltante episódio e a relação da primeira carta aos Coríntios, e foi certamente o seguinte. Os judeus ergueram o corpo de Sóstenes do mármore polido do pavimento. O velho tinha as barbas, a cara e a roupa empastadas de sangue. Envolvendo-o num alvo lençol, o carregaram para casa. Ante a cena que testemunhara, Paulo sentiu o coração confrangido como Moisés ao descer do Sinai com as tábuas da lei, quando viu os judeus dançando em torno do bezerro de ouro. Pois naquilo que acabara de suceder, via sua obra desfeita, perdida, destruída. Não se juntou ao préstito dos gentios triunfantes. Achava que seu lugar era ao lado do velho judeu espancado. E enquanto seguia com os homens do outro grupo que o exprobravam, responsabilizando-o por aquele crime, ele, de cabeça caída para o peito, nada respondia. Nesse momento, não se encontrava só. Tinha a seu lado Crispo, que sentia o mesmo vexame do atentado contra o seu sucessor na direção da sinagoga antiga. Com eles iam também Estéfanos e os judeus messianistas de Roma, Áquila e Priscila, que pranteavam alto, pedindo a Deus que perdoasse os gentios por não saberem o que faziam. Chegados à casa de Sóstenes, disseram palavras de conforto à sua família, e Áquila ajudou a lavar os ferimentos do ancião e a pôr-lhes ataduras. Mas não foi desde logo que tiveram permissão para fazer essas coisas, pois, ao chegarem à casa da vítima, os contrários procuraram expulsá-los, bradando: "Vede, o que fazem os que acreditam no Messias? Foi para esses homens que derramam o sangue israelita que transferiste a promessa feita a nossos pais, o direito de primogenitura de Jacó e a esperança de Israel?" Paulo ouvia sem responder. Que poderia replicar se o seu Messias fora profanado pelo procedimento de seus adeptos? Naquela noite, Paulo sentou-se no chão da casa de Priscila, como se costuma fazer numa casa onde há luto. Tinha a cabeça descaída e recusava-se a ouvir palavras de conforto. Depois de algum tempo, os companheiros imitaram-lhe o mutismo, ficando todos sentados num silêncio sepulcral. Sobre os ombros do apóstolo caíam seus longos cabelos intonsos, que se misturavam com os fios da barba igualmente descurada. O mundo se tornara uma negra sombra para ele. Em sua carne sentiu o doloroso pungir de espinhos que sempre o torturavam, quando via escurecer-se a estrada que seguia e sentia Satanás a embaraçar-lhe a passagem. Era como se seus olhos e lábios, petrificados pela dor, se houvessem ficado trancados para sempre. Timóteo, sentado a seu lado, renunciara a seus esforços para consolar seu pai. Também ele sentia um grande desconforto. Estéfanos, agora diácono da igreja, e Crispo estavam de pé junto dele, consternados e mudos. Depois de o silêncio ter durado muito tempo, foi Priscila que zelava da nova congregação de Corinto como uma mãe zela sua família, que se atreveu a rompê-lo. Não desejando ver a congregação aniquilada pela insensatez e maldade de alguns cristãos gregos, prorrompeu, daí a algum tempo, em tom zangado. Mas vejamos, afinal, que sucedeu? Os que praticaram esse ato de loucura são frágeis humanos. Ainda ontem adoravam ídolos e viviam mergulhados na luxúria e nas paixões de seus deuses. Poderíamos esperar que dominassem tão facilmente seus instintos? Oh, apóstolo, foste tu próprio que disseste que as crianças devem ser alimentadas com leite, e se lhes ensinares como devem proceder, eles se envergonharão do que fizeram. Mas Paulo não respondeu,
Nem mesmo a Priscila, a mãe da congregação, ele achava o que dizer. Tinha os olhos fechados, como se os voltasse introspectivamente na contemplação de mundos não nascidos. Teria alguma sinistra previsão dos tempos e gerações vindouras, de acontecimentos que gelavam o sangue nas veias? Pois quando, afinal, abriu os olhos, estes se volviam de rosto em rosto, como espera de resposta a uma terrível pergunta. E ao pousar a vista em Timóteo, em cujo semblante lia um infinito afeto e dedicação filial, foi como se encontrasse o que lhe faltava, um ponto de apoio, uma esperança para o futuro, e suas feições de súbito se iluminaram, e ele se levantou, dizendo: Vem, Timóteo, ilumina-me o caminho. Todos os olharam espantados e, antes de terem tempo de perguntar-lhe onde ia, Paulo lhes respondeu: Quem maculou o nome do Messias tem o dever de santificá-lo. Vem, leva-me à casa do chefe da antiga sinagoga. À casa de Sóstenes? Existe impossível para Deus? Disse Paulo, dirigindo-se não aos companheiros, mas a si mesmo. Em casa de Sóstenes, ele se aproximou da cama onde o velho jazia com suas ataduras, a respirar penosamente, e inclinando-se 3 vezes, Paulo disse: Venho pedir-te perdão em nome do Senhor, porque as culpas dos seguidores do Senhor o tornaram responsável para contigo. Em nome do Senhor, peço-te perdão. A que Senhor te referes? Só sei de um, que é o Senhor do Universo, respondeu Sóstenes. O Senhor do Universo é teu Senhor e meu também, e o Senhor Messias é o seu santo servo. E é para o servo de Deus, Senhor de todos os homens, que venho pedir perdão. Que tenho eu que ver com teu Senhor? Redarguiu Sóstenes. Ele é teu também. Pelo sofrimento que padeceste em seu nome, foste batizado com o seu batismo, não com água, mas com sangue. Foi-te concedido trazer o seu sinal na tua carne. As pancadas que choveram em teu corpo foram os cravos pregados no corpo vivo do Senhor. Achas-te mais perto dele do que qualquer um de nós. És o primeiro filho de Israel que sofreu das mãos dos gentios que invocam o nome do Messias. No que fizeram contigo, profanaram seu santo nome. Com sua agressão crucificaram-no de novo e por teu intermédio deve ser santificado outra vez. Com o que te fizeram, o batismo dos gentios os recobriu de opróbrio e ficou reduzido a nada. Com o que te fizeram, recaíram no pecado e o sangue do Senhor foi derramado em vão. Precisas ajudar os gentios a retomarem o caminho de que se afastaram, voltando novamente para o Senhor. Eu ajudar os gentios que ergueram as mãos contra mim? Perguntou Sóstenes atônito. O sofrimento é nosso quinhão, irmão Sóstenes. Nossos antepassados nos escravizaram ao Altíssimo antes ainda de havermos nascido. Pelo seu nome sofreremos todos os dias. Nossa carne será todos os dias chagada pelos espinhos dos impulsos selvagens dos gentios. Devemos ajudá-los a livrar-se da abominação, acolhendo-se sob as asas da glória de Deus por meio da fé no Messias. Esta foi a graça que Deus nos concedeu. Paguemos com amor as ofensas que recebermos. Devemos tirar os gentios das trevas, pois somos a luz do mundo. Não podemos ser salvos nós apenas. A salvação virá para o mundo inteiro. Deus criou todos os homens de um só sangue. Não há salvação para um único povo. O Messias veio para todos os homens, e quanto a nós, mais próximos dele pela carne e seus irmãos na promessa, cabe-nos a obrigação de o auxiliar a levar o mundo inteiro aos pés do trono do Senhor do mundo. Mas como? Interrogou Sóstenes, criando uma separação entre Deus e seu Messias? Livre-me, Deus, de tal coisa. Nenhuma separação existe entre ele e seu Messias. É só um o Deus de Israel, e só um o intermediário entre Deus e os homens,
E esse intermediário é Yeshua, o Messias? Respondeu Paulo com firmeza. Qual é a lei que tu pregas? É a do Messias dos judeus? Sabe, irmão Sóstenes, que no que faço guio-me pelo amor do céu. E para conduzir os gentios à graça de Deus, eles precisam primeiro obedecer ao Messias. E quando todos se lhe mostrarem obedientes, o filho que o é, a seu pai, fará que obedeçam também a ele. E que desejas de mim? Que deverei fazer? Perguntou Sóstenes. Rogo-te que me auxilies a fortalecer os gentios na fé do Deus vivo e único de Israel, por intermédio do Messias. Sóstenes não respondeu a Paulo naquela ocasião, pois precisava de tempo para refletir sobre as suas palavras. Quando, no sábado seguinte, Paulo se achava a pregar à congregação dos cristãos judeus e gregos, numa voz que a dor fazia tremer, referiu-se ao lastimável incidente ocorrido diante do tribunal de Gálio. Não sabeis que todos nós somos tabernáculos de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Assim, quem destrói o tabernáculo de Deus, também por Deus será destruído. E não sabeis igualmente? Nesse ponto a voz de Paulo se alteou mais, que vossos membros pertencem a Deus e são instrumentos do Messias? Acaso o Messias provou a verdade de suas palavras ferindo os que o hostilizavam? Ou o fez por meio do amor, da paciência e do perdão? À proporção que Paulo continuava a falar, as cabeças dos ouvintes se iam baixando mais e mais. Começaram a ouvir-se sons de prantos. Por fim, as mãos se ergueram trêmulas implorando perdão. E, de repente, entre os fiéis, apareceu o velho Sóstenes, o chefe da sinagoga judaica, de pé ao lado de Paulo. Os crentes o encararam cheios de assombro e então o ouviram dizer com voz franca e comovida: Edificai-vos, meus irmãos. Oremos a Deus nosso Pai para que nos perdoe os pecados, como nós perdoamos uns aos outros. E depois que a breve oração foi intimamente recitada por todos, Sóstenes ergueu as mãos, dizendo: A paz seja convosco, meus irmãos. Em seguida, saiu da igreja para ir concluir suas orações na sinagoga judaica. Desse tempo em diante, não houve mais notícia de discórdias entre as duas congregações. Ambas pertenciam ao Deus de Israel e tinham seus templos lado a lado na cidade de Corinto.